Imagina se você vivesse uma vida em que você não sabe distinguir o que é real do que é ilusão. Você vive uma vida, mas está sempre na dúvida. Isso é verdade? Isso é realidade que eu estou vivendo? Ou eu estou preso em um sonho? Essa é a angústia vivida por um personagem, o Leonardo DiCaprio, no filme A Origem, onde ele interpreta o Don Cobb. Ele é um especialista em entrar nos sonhos. Ele entra nos sonhos das pessoas e o objetivo dele é plantar ideias. Ele tem essa capacidade. Mas por ele fazer muito isso, ao longo do tempo, essa experiência vai mexendo com a cabeça dele e vai mexendo também com a percepção que ele tem da realidade. E aí ele chega a pensar e a duvidar o tempo todo se ele está vivendo no mundo real ou se realmente ele está preso num sonho. Então, para testar se ele está na realidade ou se ele está no sonho, ele usa um peão, um pequeno peão. Então, quando ele está na dúvida, ele gira o peão. Então, se o peão parar de girar, ele está tranquilo, ele está na realidade. Se o peão continuar a girar e não parar de girar, ele sabe que ele está num sonho. E no início do filme, ele está sentado numa mesa e ele faz as seguintes perguntas: qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Uma ideia? Resistente e altamente contagiosa, uma vez que uma ideia se apossa do cérebro, é quase impossível de erradicá-la. Uma ideia é como um vírus resistente, altamente contagioso, e a menor semente de uma ideia pode crescer para definir ou destruir você. As ideias nos definem, as ideias nos moldam, as ideias podem nos destruir. E nós vivemos o tempo todo sendo bombardeado por ideias que têm a intenção de moldar a nossa mente, de moldar a nossa forma de ver o mundo. Nós vivemos no mundo pós-moderno, que o pastor ontem explicou um pouco sobre o que é essa pós-modernidade, mas essa pós-modernidade ela é caracterizada sobretudo pelo relativismo, pela desconstrução dos valores absolutos, pela fragmentação da identidade. É uma identidade fluida. Eu posso ser o que eu quiser, mas se eu achar que eu não sou mais o que eu acho que eu sou, eu posso ser outra coisa quando eu quiser, se eu me identificar com esse novo grupo. E aí, na pior das consequências dessa ideia, a gente tem gente se achando que é gato. A gente tem gente se achando, não é brincadeira não, procure na internet. É a identidade de sei o que, animal, transanimal, alguma coisa desse tipo. Então, meus queridos, esse tempo é marcado por uma ideia também de é melhor ter do que ser. É o mundo das aparências, como o pastor bem falou antes. É uma valorização do ter e não do ser. Há também uma ideia de que o mais importante é a subjetividade, o mais importante é a experiência individual. Então, o racionalismo meio que sai de cena e entra essa ideia de uma subjetividade, de uma experiência, de um sentimento individual. Mas a ideia de fato predominante nessas épocas é de que não há verdade universal. E cada pessoa ela é encorajada a encontrar a sua própria verdade. Cada pessoa é encorajada a criar a sua própria realidade, a criar ou encontrar os próprios sentidos para a sua vida. E no meio de um turbilhão de ideias, muitos podem viver como o personagem Cobb, sem saberem que acreditar, duvidar da própria realidade. Mas se estivermos presos em uma ilusão, como podemos saber o que é real? Como podemos ter certezas? Em meio a esse contexto, meus queridos, a fé bíblica pode até parecer, para muitos, algo ultrapassado, algo irrelevante, algo até irracional. Mas enquanto o mundo vive na dúvida, tentando encontrar essas verdades subjetivas, a fé cristã, somente a fé cristã, nos dá um fundamento sólido. Somente a fé cristã nos dá uma rocha inabalável. E hoje a gente vai refletir de como essa fé cristã pode ser relevante nos dias de hoje, observando as características da fé em relação à nossa relação com Deus, mas também na nossa relação e nosso impacto com o mundo. Quando
quando o escritor escreve o texto que nós vamos ler agora, vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 11. Passa e depois tu volta, que eu troquei a sequência. Capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Ele vai dizer assim, está na tela. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Senhor Deus, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa aquietar a nossa alma, que o Senhor possa falar conosco agora, Senhor. A tua igreja já falou contigo, a tua igreja já dialogou com o Senhor falando, e agora nós queremos te ouvir, Senhor. Então aquieta a nossa alma, Pai, fala aos nossos corações e me usa em tuas mãos para a glória do teu santo nome, apesar de quem eu sou, Senhor. Nos ajuda nessa noite a entendermos a tua palavra, Senhor, e sermos moldados e transformados pela fé em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele escreve essa carta, e essa carta não é endereçada a uma igreja específica. Ela é chamada de carta geral, porque ela não tem um endereço de uma igreja específica, como muitas outras cartas do apóstolo Paulo. Ela é para um público geral, e esse público era um público de judeus, possivelmente judeus que se tornaram cristãos, e que estavam sofrendo perseguições por isso, estavam sofrendo pressões no seu meio, e estavam enfrentando essa tentação de retornar às práticas judaicas. Então o que estava em jogo aqui era a fé cristã. Então o escritor escreve essa carta para enfatizar a superioridade de Cristo, a superioridade do novo pacto em relação aos rituais, em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento. Esses homens, essas mulheres que leram essa carta, talvez boa parte deles estavam divididos entre retroceder para esses rituais da antiga aliança e negar a nova identidade em Cristo. Então essa carta, ela atua como um estímulo para que aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres perseverem na fé que foi dada a eles, para que eles reafirmem continuamente, para que eles acreditem, para que eles creiam que aquilo que foi prometido para eles vai se cumprir, para que eles olhassem e percebessem que esse novo pacto em Cristo Jesus é superior ao antigo pacto. A fé, meus queridos, era a base da resistência daquele povo, diante da adversidade, diante das pressões daquele mundo, para que eles retrocedessem. Essa carta foi tão necessária naquela época quanto ela é nos dias de hoje, embora, óbvio, o contexto seja totalmente diferente. Não é o retorno à prática judaica que nós corremos o risco, mas é o risco de perder a fé. É o risco de achar que a nossa fé, que o cristianismo é só mais uma verdade entre tantas outras que levam também a Deus. Nós corremos o risco de nos perder em meio a um mundo tão plural, a um mundo tão diverso. Por isso que é importante falarmos sobre esse tema, o tema da relevância da fé no mundo pós-moderno, a relevância da fé na pós-modernidade ou no mundo pós-moderno. Realmente o mundo em que estamos, meus queridos, ele tenta buscar mais criar em nós incertezas do que certezas. Somos bombardeados diariamente, com ideias que tentam nos colocar à prova da nossa própria identidade, por à prova a nossa fé, a nossa sexualidade, o nosso lugar no mundo.
O relativismo é essa ideia de que não existem verdades absolutas, ou seja, não existem verdades válidas para todas as pessoas. Cada uma deve encontrar a sua própria verdade. E isso tem feito muito mais mal do que bem. Isso tem causado um grande dano na vida das pessoas. Se cada um tem a sua verdade, então toda forma de viver é válida. Toda ideia deve ser valorizada, considerada, mesmo que essa ideia cause danos à sociedade, mesmo que essa ideia vise destruir a família, destruir a igreja, mesmo que essa ideia vise eliminar um outro povo. Será que toda forma de amor é válida? O que importa é o que eu sinto? A verdade é que o relativismo moral, ele leva as pessoas realmente a acreditarem que tudo é aceitável. Tudo é aceitável, desde que eu me sinta feliz, desde que faça sentido para mim. Mas Deus, meus queridos, nos deu princípios claros do que é bom, do que é verdadeiro e do que é justo. Será que a verdade realmente pode ser definida individualmente? Não. E quando nós nos afastamos dos princípios estabelecidos por Deus, o que nós vamos colher é confusão, destruição. Nós precisamos de certezas em nossas vidas. Nós precisamos de certezas que nos dê fundamento para viver. Nós precisamos de âncoras firmes, que nos coloquem num porto de almas tranquilas. Vamos olhar para esse texto e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar sobre a fé cristã, sobre a sua relevância para o mundo atual e sobre a sua relevância para a nossa vida, para a nossa prática cotidiana. No mundo cheio de dúvidas, primeiro, a fé cristã nos dá certezas e convicções. No mundo cheio de dúvidas, a fé cristã nos dá certezas e convicções. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente fala de fé, a fé, e o pastor Joffre deu uma aula muito bacana hoje, né? Foi uma aula sobre fé e tudo mais. Ela está realmente relacionada à nossa comunhão com Deus por meio de Cristo. E aí nós desfrutamos de tudo aquilo que Cristo fez por nós e tudo que Ele é. Mas nesse texto específico, o autor aqui quer nos trazer um outro aspecto da fé cristã. A fé aqui está mais relacionada a essa ideia, embora essa que eu falei anteriormente também está relacionado à obra de Cristo, à confiança na obra de Cristo, aqui fica evidente um outro aspecto, que está sim relacionado à confiança, à convicção, especialmente na nossa relação com Deus, mas às vezes nós temos uma visão totalmente distorcida de fé. Nós usamos às vezes a palavra fé para expressar um forte desejo que as coisas deem certo. É como aquele vascaíno que diz assim, né, Vasco vai ser campeão esse ano. Isso, né, e ele acha que se ele disser isso todo dia, como um ato de fé, isso vai se tornar realidade. É verdade, né? Diferente de uma fé cega, como desse vascaíno citado anteriormente, a fé cristã é uma fé racional, é uma fé fundamentada nas promessas de Deus. E é importante a gente definir aqui fé de fideísmo, isso é muito importante. Porque o fideísmo, ele defende que a fé é o caminho principal e talvez até exclusivo para a gente alcançar o conhecimento em relação a questões religiosas e metafísicas, mesmo quando essas questões, elas estão contra a evidência, contra a razão. A crença do fideísta, ele não precisa ser justificada por argumentos racionais ou provas, mas se fundamenta unicamente na confiança que ele tem, na sua própria fé, na confiança que ele tem na revelação do divino, mesmo que isso seja para além da razão. Deixa eu dar uma ilustração para vocês verem claramente isso aí. Certamente está na tela, o Igor vai botar aí 2 pontos. Olhem para esses pontos. Imagine que o fideísta é aquele que está diante da ponte, de uma grande ponte que passa num grande abismo, onde do outro lado está um lugar seguro, mas essa ponte é frágil, essa ponte é sem base. O fideísmo é como uma ponte que alguém construiu sem planejamento, sem materiais adequados, e sem testar se ela dá certo ou não. A pessoa diz assim,
Eu acredito que essa ponte vai me levar do outro lado, mesmo que não haja, aparentemente, visualmente, evidências seguras. O fideísta não conhece o construtor. Ele não conhece, para ele não importa a razão, nem quem fez, nem por que fez. Ele simplesmente pula na ponte, se joga na ponte, confiando cegamente, sem saber se o cara que fez aquela ponte é alguém confiável ou não. E há um risco muito grande de cair dessa ponte. Porque o fideísmo, geralmente, ele leva a uma fé superficial, a uma fé fundamentada em tradições, em sentimentos, e não na verdade de Deus. Agora olhe para a outra ponte. Na fé bíblica, a fé cristã é uma ponte sólida, é uma ponte bem construída. É como aquela ponte que foi construída com materiais resistentes, com materiais testados. É uma ponte que tem uma base firme. E essa base firme é a palavra de Deus. Essa base firme é a obra de Cristo. Essa base firme são as promessas de Deus para o seu povo. Você confia na ponte porque você conhece quem construiu. A fé não é um salto no escuro, meus queridos. É uma confiança racional e fundamentada. Você cruza a ponte, você vai pela ponte porque você conhece o engenheiro dela. E o engenheiro da nossa ponte foi Deus. Você pode passar nela porque outras pessoas já passaram. Os heróis da fé, inclusive citados no Hebreus 11. Você atravessa a ponte com segurança. Porque a fé bíblica, meus queridos, ela não ignora a razão e a evidência. Pelo contrário, ela se baseia na revelação de Deus. Ela se baseia também na experiência dos outros, que já andaram pela ponte, que chegaram do outro lado. A fé bíblica nos dá certezas. Essa é a fé cristã. É uma fé diferente, porque ela está fundamentada numa certeza. E a palavra certeza aqui, de fato, dá a ideia de um fundamento sólido. Uma substância ou um fundamento sólido. É usado nesse sentido, realmente, de uma base sólida. Então, a fé é como uma fundação que dá segurança para você. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Espera aqui é uma confiança, é esperar com confiança. Mas não é esperar com confiança no sentido do que eu falei, que eu não vou falar de novo daquele time lá atrás. Não é esperar confiante, colocando a fé. Não. É esperar com confiança, mas tem essa ideia de a gente antecipar algo com certeza. Olha que maravilha. Eu espero, mas eu espero com certeza. Por exemplo, o reverendo Cláudio disse que estaria conosco hoje aqui. Mas quantas intempéries, quantos imprevistos poderiam acontecer para ele não chegar? Quantos? Então, eu esperava. Não é esse tipo de espera que o escritor está dizendo aqui. Essa espera é incerta. A palavra implica uma confiança em Deus. A palavra implica uma confiança em suas promessas. E em Hebreus, aqui sobretudo, no capítulo 11, essa esperança ela é escatológica. Ela está olhando para o futuro, ela está olhando para um cumprimento lá no futuro das promessas de Deus. A nossa fé, meus queridos, de fato desafia este mundo, pois ela é uma esperança absolutamente segura, que o que se crê é verdade, e o que se espera tem que se realizar. É esse tipo de fé que nos dá essa certeza que nós temos. Não é uma fé que se baseia numa esperança que olha para frente com ansiedade. Pode ou não acontecer, mas é uma esperança que enfrenta o presente, olhando para o futuro com absoluta certeza. Nós não podemos perder de vista que o autor de Hebreus, e a Bíblia foi dividida em capítulos para melhor entendimento, mas às vezes passa despercebido algumas questões. Se nós olharmos aí para o capítulo 10, nós podemos ver, não podemos perder de vista, que as grandes promessas de Deus ainda estão por vir, a maior promessa dele. Quando nós olhamos para o verso 37, está bem pertinho do capítulo 11, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. A nossa espera, meus queridos, não é para que Deus nos dê o melhor dessa terra.
Não é para que Deus nos dê as conquistas deste mundo, mas a nossa espera, a nossa esperança é pela volta daquele que disse que voltaria. Pois aquele que disse que voltaria, como diz o escritor aqui, aquele que vem virá e não tardará. Não é uma esperança que se refugia no possivelmente, mas tem fundamento numa convicção, numa certeza de que aquele que disse que voltará, ele vai voltar. Isso é o que fundamenta a nossa esperança. O Joe Bunyan, o escritor do Peregrino, ele, em alguns momentos de conflito da vida dele, pensando inclusive sobre a realidade da sua fé, sobre será que minha fé não é apenas mais uma, será que eu não estou errado? E aí depois que Cristo invade o seu coração, o Espírito Santo convence, ele dá um brado, ele diz, agora sei, a esperança cristã é mais que uma esperança, é uma esperança que se transformou em certeza, a fé consiste, meus queridos, na convicção de que as coisas que se espera, elas acontecerão, porque aquele que prometeu, meus queridos, é fiel para cumprir. Então a fé, ela nos fornece essa base para a nossa esperança. E nesse mundo pós-moderno, onde as pessoas vivem sem certezas, nessa sociedade onde muitas pessoas buscam segurança e satisfação em bens materiais, sempre acreditando que na próxima compra será mais feliz, sempre acreditando que na próxima compra haverá satisfação, haverá paz para o seu coração, afinal de contas é isso que as propagandas fazem. Elas criam essa ilusão, essa ideia de que nós precisamos de um novo produto para nos sentirmos completos, nos sentirmos felizes. Mas após a compra, a sensação de satisfação geralmente desaparece. Geralmente ela dá lugar ao vazio. Geralmente ela dá lugar a uma insatisfação e um desejo de mais. E nunca está satisfeito. E esse ciclo se repete, se repete. E isso mostra, meus queridos, essa incerteza que caracteriza esse mundo pós-moderno, que busca encontrar certezas nas coisas deste mundo que não são estáveis. A certeza no sucesso, o sucesso não é estável, a riqueza não é estável, a profissão não é estável, as pessoas não são estáveis. Então, meus queridos, se nós pusermos o nosso sentido e propósito nestas coisas, certamente nós vamos nos decepcionar, vamos ter uma vida frustrada. Mas a fé cristã é diferente. Ela oferece uma confiança que transcende as incertezas temporais deste mundo. Ela nos dá uma esperança sólida, que nada neste mundo pode nos roubar, nada neste mundo pode nos tirar, meus queridos. Essa é a fé cristã, uma fé que nos dá certeza, uma fé que nos dá convicção. Olha só, no mundo pós-moderno, onde o visível é valorizado, a fé cristã nos dá convicção de fatos que não se veem. Parece loucura, né? Parece contraditório, mas não é. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitos usam esse texto aqui, principalmente aqueles que defendem a famosa confissão positiva. Então, eles dizem que a palavra, baseada nesse texto sobretudo, tá? É a convicção de fatos que não se veem. Então, veja só. O que é que eles dizem? Que as palavras têm poder. Então, se a fé é a convicção de fatos que não se veem, então a minha palavra tem um poder de criar. Então, se eu declarar algo com fé, essa realidade que eu quero que ela aconteça, ela pode ser criada, ela pode ser moldada, de acordo com o que eu declaro. Então, eu tenho que decretar bênçãos, tenho que decretar saúde, eu tenho que decretar prosperidade. E dizem eles, as dúvidas, quando você decreta, as palavras negativas podem anular esses efeitos que você espera. Por exemplo, se você deseja um carro, então passe a andar com a chave do carro no bolso. Mesmo que você não tenha carro, arruma a chave aí, compra aí qualquer chave, bota no bolso e você anda dizendo, eu declaro que eu vou ter um carro novo. Se você quer uma casa, do mesmo jeito. Se você quer um noivo ou uma noiva, bota a aliança na mão, mesmo sem ter noivo ou noiva. Isso é o que eles pregam, isso é o que eles dizem.
Então, é a convicção de fatos que não se veem. Por isso que eu tenho, com minha fé, com as minhas palavras certas, eu trazer à existência aquela realidade que eu quero trazer. Mas o que o texto está dizendo não é isso. Convicção e certeza, de fato, são palavras meio que equivalentes. Mas aqui, convicção, ela aponta para uma função da fé como uma evidência interior que confirma o que ainda não é visível. Não podemos perder de contexto aqui o Hebreus, como as promessas de Deus e sobretudo a vida eterna. Não é sobre o que podemos ver. A fé cristã nos dá a convicção de fatos que nós não podemos ver. A casa você vê, o carro você vê, o noivo você vê, a noiva você vê. Percebe? Não é sobre o que você vê, é sobre o que você não consegue ver, o que você não consegue enxergar. A nossa fé nos chama para vivermos convictos de que mesmo não podendo ver, podemos descansar na certeza de que a promessa se cumprirá. Essa é a fé que nós temos. Em um tempo onde o visível, o material é mais valorizado, a fé cristã desafia você a viver por algo muito maior, meus queridos. O Evangelho não é a boa notícia de que nós teremos sucesso neste mundo, mas a boa notícia de que aquele que salvou o pecador, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, um dia voltará para fazer tudo novo. Pois o justo deve viver pela fé. O justo viverá pela fé. Quando nós cremos, nós somos chamados a olhar para além do visível, para confiar na promessa de um Deus que é fiel. E mesmo que esse mundo nos diga que a esperança que nós temos é ilusória, a fé nos lembra de que nós cremos num Deus que é soberano. Nós cremos num Deus, e nós lemos no Salmo 100, que é fiel, num Deus que jamais vai falhar em suas promessas. Se essa época é marcada por incertezas, a nossa fé se torna extremamente relevante, porque ela nos dá um fundamento sólido em meio às tempestades da nossa vida. Nós não cremos no acaso, nós não colocamos a nossa esperança no e se, não, nós colocamos a nossa esperança numa certeza, na certeza de um Deus que prometeu, na certeza do Cristo que disse, eu vou, mas eu voltarei, e aquele que disse que voltaria, voltará e não tardará, porque aquele que prometeu não mente. Se estamos com angústia, se estamos com medo, se estamos com ansiedade, não precisamos ficar em pânico, meus amigos, porque a nossa fé está firmada naquilo que é sólido. Descanse naquilo que é sólido. Nós podemos encontrar conforto e consolo nos braços do nosso Deus, que não é uma ilusão, que é real. A fé nos permite enfrentar um mundo cheio de incertezas, com confiança, com certezas, com convicções. A nossa fé deveria nos dar estabilidade no mundo instável, estabilidade nas emoções, estabilidade na nossa própria fé, porque nós não cremos numa ponte que nós não sabemos quem construiu, que está toda lá se torando, e não, a nossa fé é fundamentada em algo sólido, em algo extremamente sólido, em meio a um mundo pós-moderno, onde se tenta viver uma espiritualidade superficial. Somente a fé cristã traz comunhão com Deus, somente a fé cristã traz comunhão com Deus. Hebreus 11, vamos agora lá para o verso 6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé é o ponto de encontro entre o homem e Deus. Se alguns pensaram, meus queridos, nos séculos anteriores, que a nossa época seria marcada pelo ateísmo, seria marcada pelo fim da religiosidade, da espiritualidade, eles se enganaram. No livro de Timothy Keller, Fé na Era do Ceticismo, eu fiquei muito feliz quando o pastor Rodrigo Ribeiro disse que é fã do Tim, né? Eu tenho sempre falado dele aqui. Ele tem uma citação bem interessante. Ele diz assim:
Uma crença foi disseminada no final do século XIX e no início do século XX, de que a religião encolheria e morreria quando a raça humana se tornasse mais avançada tecnologicamente. Essa visão considerava que a religião cumpre um papel na evolução humana. No passado, precisamos da religião para nos ajudar a enfrentar um mundo muito assustador, incompreensível. No entanto, acreditava-se que à medida que fôssemos ficando mais sofisticados do ponto de vista científico e mais capazes de entender e controlar o ambiente em que vivemos, nossa necessidade de religião diminuiria. Erraram, totalmente erraram. Estima-se que pelo menos entre 10 e 16, 15% da população do mundo se identifica como ateu ou não religioso. Veja, se esses caras estivessem corretos, sociólogos, antropólogos de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, deveria ser ao contrário. Deveria ser 15% religioso e 90%, 85% ateu. Afinal de contas, nós descobrimos a ciência, a tecnologia, a evolução da raça humana. Inclusive, coincidentemente, esse é o mesmo número de ateus e não religiosos do Brasil, 10, 15%. Então, meus queridos, isso foi errado, previsão errada. Por quê? O ser humano sempre buscou algo além dele, algo transcendente a ele. Sempre buscou algo que está além de si mesmo. Isso mostra uma realidade que não pode ser negada, que nós somos seres espirituais. Nós temos um senso de divino dentro de nós. O homem pós-moderno busca, sim, uma espécie de espiritualidade. Ele cultiva, sim. Pra você ter uma ideia, há um aumento muito grande do satanismo nos últimos tempos, né? Mas há uma tentativa de uma conexão com algo além dele, entende? Há uma busca por espiritualidade, mas esse homem pós-moderno ignora uma verdade. Ele ignora a necessidade de que essa espiritualidade, ela só pode ser real se for vivida por meio da verdadeira fé. Nós só poderemos nos conectar com Deus de fato se essa conexão com Deus for mediada pela fé verdadeira. E nem toda fé é verdadeira. Somente a fé no Deus revelado pelas Escrituras é de fato verdadeira, é de fato real. O resto, meus queridos, é fake, totalmente fake. No mundo relativista, nós não podemos nos acovardar de bradar, de professar, de dizer que a única fé que leva a Deus é a fé cristã, é a fé em Jesus Cristo. O único Deus vivo e verdadeiro é o nosso Deus, que foi revelado na sua palavra. Em um mundo que busca uma espécie de conexão, a fé cristã tem muito o que falar. Tem muito o que falar. A fé cristã pode dizer, você pode se conectar com Deus verdadeiro, mas não da forma que você está vivendo. Não basta apenas dizer que você acredita em Deus ou qualquer espécie de deuses aí. Porque eu posso perguntar, você acredita em Deus? A maioria das pessoas aqui de Guabira vai dizer, sim, acredito em Deus. E eu posso perguntar, em que Deus? Não, Deus, meu Deus. Mas será que o seu Deus é o Deus revelado nas Escrituras? Porque só é possível agradar, se achegar a Deus, nos aproximarmos de Deus por meio da fé correta. Em um tempo de incertezas, a nossa fé, ela oferece esperança para esse mundo que está extremamente carente de Deus. Em tempo de vazio, a nossa fé oferece significado. Em tempos de desconexão, a nossa fé oferece a verdadeira união com Deus vivo. E nós só podemos ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Efésios 2:18 vai dizer, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Ele aqui é Jesus Cristo. 1 João 1:3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No mundo onde se diz que todos os caminhos levam a Deus, meus queridos, nós devemos ter coragem para dizer que somente um caminho leva a Deus. No mundo onde todos querem
obter a sua própria verdade, encontrar a sua verdade, nós temos que dizer somente Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas somente a fé verdadeira, somente a fé em Cristo Jesus. Ninguém pode se aproximar do Deus vivo e verdadeiro, se não for mediado por Jesus Cristo, como aquela ponte que nos leva de um abismo para outro. Este é o Jesus Cristo, essa ponte sólida, firme, rocha inabalável. No mundo pluralista, meus queridos, a exclusividade da fé cristã é agressiva, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E nós não podemos nos acovardar de bradar, de dizer. Devemos dizer: somente Cristo pode salvar a humanidade dos seus pecados. No mundo pós-moderno, a fé cristã é a única esperança de comunhão verdadeira com o Deus vivo. Para os relativistas céticos, porventura vão me ouvir aí na internet, ou estão aqui, não sei. Se você diz que não existem verdades absolutas, isso por si só se contradiz. Pois se tudo é relativo, então sua própria afirmação de que tudo é relativo também se torna relativa. Você quer impor uma verdade absoluta, e a sua própria ideia se destrói, como diz o sociólogo Peter Berger: a relatividade relativiza a si própria. A verdade é que há, sim, verdades absolutas. E a verdade que nós cremos é uma verdade absoluta. A esperança cristã, ela está em contraste, meus queridos, com esse mundo o tempo todo. Com esse mundo materialista, por exemplo. Outra característica da nossa fé, em contraste com esse mundo que vive como se só existisse essa vida aqui, é que a nossa fé nos move a viver com a certeza de que há algo melhor nos aguardando. A nossa fé nos move a viver com a certeza de que há algo melhor nos aguardando. No verso 6 ainda, na parte B, diz assim: Deus, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Eu quero focar aqui no viver. A nossa fé, de fato, nos impulsiona também, sobretudo aqui no texto, que a gente tá em tela, a olhar para frente, a olhar para o alto. Mas isso não quer dizer que ela anula a nossa vida aqui, agora. A nossa fé deve produzir em mim e você um modo de vida diferente aqui e agora. Por isso que o autor aqui no capítulo 11 vai citar os heróis da fé. Porque ele vai falar sobre a fé, e depois ele vai trazer uma relação de homens, e falar inclusive de mulheres que viveram por esta fé. E como essa fé fez diferença prática na vida deles. Eles são um grande exemplo, e eu quero trazer aqui dois, não os dois que eu já li, mas dois que a gente não leu ainda, que é Abraão, verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, ele aguardava. Pela fé, Moisés, verso 24 a 27, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Preferiu ser maltratado por causa da fé, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Os sofrimentos de Cristo, você sofrer por causa de Cristo, ele considerou maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, porque olhava para a frente. Percebe a ideia? Abraão olhou para frente, esperando a cidade celestial. Moisés olhou para frente, contemplando o galardão. E isso fez diferença na vida prática, no cotidiano deles. Pela fé, então, Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé naquele que disse que voltaria e vai voltar. Abraão viveu assim. Pela fé naquele que disse que voltaria e vai voltar, Moisés viveu assim. A fé desses homens, olhando para frente, afetou decisivamente a sua vida aqui e agora.
E essa fé deve afetar a nossa vida, meus queridos. Nós somos crentes que vivemos com a cabeça no céu, mas com os pés no chão. Nós temos dupla cidadania. Nós esperamos de fato a vinda da cidade celestial, edificada por Deus. Esperamos de fato o galardão, aquilo que é invisível se tornar visível. Mas nós temos que, tudo isso tem que fazer sentido para a nossa vida aqui e agora. Naquilo que eu faço, nas minhas preferências, aquilo que eu dou importância a esta vida, de como eu trato as pessoas, de como eu reajo quando as pessoas me fazem mal, de como eu trabalho, se eu faço de qualquer maneira. Então a minha fé, ela tem que estar conectada com a minha vida aqui, embora eu não posso nunca perder de vista o que está por vir. É isso. A nossa fé, ela nos projeta para o futuro, pois é lá no futuro que nós alcançaremos todas as promessas de Deus. Ela nos faz enxergar o que não podemos ver ainda, mas nós contemplamos pela fé, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Enquanto não chegarmos lá, nós temos que ser bênção, temos que ser luz aqui, sermos diferentes aqui. No filme que eu falei, Cobb, ele fala para sua esposa num dado momento, eu até capturei a cena. Eu não vou explicar muito o filme, mas eu vou dar alguns spoilers, tá? E se você não assistiu, muitas vezes eu digo, né? Lamento. Mas assiste mesmo assim, que é um filme bem interessante. Dá para assistir com a família, tá? A Origem. Então, meus queridos, ele está ali, na linha do trem, os dois deitados. E ele diz assim: você está esperando por um trem que irá levá-la para longe. Só que você não sabe para onde esse trem irá levá-la. Você não pode ter certeza, mas não faz diferença, porque estaremos juntos. Essa fala, ela ilustra muito bem, ela captura muito bem essa incerteza da vida nesse mundo pós-moderno. Muitos estão como passageiros de um trem, indo numa direção incerta, sem saber aonde chegarão, igual ao filósofo, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, estão indo. Mas a fé cristã não é assim. Ela oferece segurança sobre o destino final. Ela oferece propósito para a jornada. Ela é diferente. Quantas vezes, meus queridos, o mundo nos coloca, ou tenta nos colocar em um trem de ideologias, de ideias, de filosofias, prometendo para a gente felicidade, prometendo para a gente sentido e propósito, mas sem garantia onde nós vamos parar. O mundo diz: embarque no trem das drogas e você será feliz. Embarque no trem do sexo livre e sua vida encontrará satisfação. Embarque no trem da riqueza e você encontrará segurança. O mundo diz: embarque no trem da ideologia de gênero e você encontrará sentido. Mas a palavra de Deus diz: embarque no trem da verdadeira fé, que você encontrará tudo que o mundo promete para você, mas não pode lhe dar, não pode cumprir. No trem da nossa fé você encontrará sentido e propósito, porque agora você não vive para si mesmo, você vive para a glória daquele que lhe salvou. Agora você encontra nele a alegria e satisfação. Não embarque nos trens, meus queridos, deste mundo, porque o fim é incerto, mas embarque na fé cristã, porque o fim é certo. Nós sabemos para onde nós vamos, e em Deus nós encontramos satisfação, nós encontramos a verdadeira identidade, nós descobrimos a verdadeira identidade nossa, que é de sermos filhos e filhas de Deus. No final da Origem, o filme, eu já falei aqui, até spoiler, né? No final, Cobb, ele reencontra seus filhos. É a última cena do filme. Mas antes dele correr até os filhos, que ele via assim pela porta no jardim, ele coloca o seu peão para girar. Tá a cena aí, né, do peão. Esse peãozinho pequenininho aí. Ele coloca o peão para girar e ele vai na direção dos seus filhos. Aí a câmera, ela foca no peão e a tela escurece, sem a gente saber se ele estava vivendo um sonho ou uma realidade. Porque eu falei lá no início que se o peão para de girar, ele está numa realidade. Se o peão não para de girar, ele está vivendo um sonho. E esse final do filme, ele resume muito bem a crise dos nossos tempos. Porque muitas pessoas vivem sem ter a certeza do que é real, do que é ilusão,
colocam suas esperanças em coisas que podem se desmoronar por qualquer momento. Dinheiro, sucesso, fama. Colocam a sua confiança em si mesmo, na sua própria força. Assim como o peão ajudava o cobre a diferenciar o sonho da realidade, a nossa fé em Deus, meus queridos, nos mostra a verdade sobre a nossa existência. Nós estamos aqui só de passagem. Nós somos apenas peregrinos à espera da nossa casa verdadeira, da nova Jerusalém, da nossa cidade verdadeira que descerá dos céus. E enquanto esse dia não chegar, que possamos viver a nossa vida pela fé em Cristo, rejeitando os prazeres pecaminosos deste mundo, sendo corajosos para afirmar a nossa fé em ambientes hostis, sempre confiantes, meus queridos, que aquele que prometeu, cumprirá. Você professa a verdadeira fé em Deus por meio de Jesus Cristo? Como a sua fé tem impactado a vida das pessoas ao seu redor? Como a sua fé tem impactado sua família, você na sua família, no seu trabalho? Permita que sua fé transforme quem você é, transforme a maneira que você viver, impacte, seja relevante para o seu redor. A nossa fé, ela não é um peão que pode girar para sempre sem nos dar resposta. Não. A nossa fé tem um fundamento seguro. E esse fundamento seguro, meus queridos, é Jesus Cristo. E se você ainda está vivendo cheio de incertezas, você sente que está num sonho, numa vida confusa, se você não tem um sentido claro para a vida, saiba que em Cristo há uma verdade sólida. E Ele lhe chama para viver essa realidade no seu reino. A realidade que não depende de percepções humanas, mas depende da fidelidade dEle, depende das promessas dEle. A fé bíblica nos tira do mundo das dúvidas e nos firma em Cristo, que é a única verdade que permanece para sempre. Jesus Cristo. Porque, como diz o autor de Hebreus 10:37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Diferente do filme onde a resposta nunca vem, Cristo nos dá uma certeza inabalável. Aquele que disse que virá, virá e não tardará. Jesus não aponta apenas para uma verdade, Ele aponta para a verdade, porque Ele é a verdade. O filme termina de fato com essa incerteza, mas a nossa fé não precisa terminar assim. O mundo pode até duvidar, pode até questionar, mas nós temos uma verdade, nós temos uma fé firme, fundamentada. Ela não é ilusão, mas ela é uma verdade que liberta. É uma esperança que certamente não vai nos decepcionar. E hoje, você que está me ouvindo, você que está me vendo aí pela internet, você pode escolher viver essa realidade de Deus, deixando para trás todas as incertezas, todas as ilusões deste mundo. Entregue a sua vida a Cristo e tenha certeza, tenha convicção de que você encontrará segurança que somente Ele pode lhe oferecer. Que possamos, meus queridos, viver pela fé, sabendo que Deus recompensa aqueles que os buscam. Onde você tem colocado sua fé? Que ideias, filosofias você tem buscado para ser seguro? A fé cristã nos chama para descansar nas promessas daquele que disse que virá e não tardará. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és Deus. E a nossa fé está firmada num Deus que é vivo e verdadeiro, aquilo que é sólido. Obrigado, Pai, porque a nossa fé nos dá certezas, nos dá convicções de que não cremos em algo ilusório, em contos de carochinha. Nós cremos num Deus que prometeu e é fiel para cumprir, como já cumpriu boa parte das suas promessas, desde o Éden, desde quando prometeu que haveria o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E Ele veio e Ele esmagou. Obrigado, Senhor, porque as outras promessas também se cumprirão. E a verdade de que promessas Tuas foram cumpridas nos dá a garantia de que as outras também serão. Obrigado, Pai, que nós possamos jamais duvidar das Tuas promessas em nossas vidas. Que a Tua fé possa fazer sentido. Que possamos bradar para este mundo que há salvação para o mundo. Há salvação para o pecador que se arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. Porque só há possibilidade de se conectar com Deus e atravessar a ponte se for essa Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos encontrastes, nos transformastes. E agora somos chamados a sermos bênçãos, luz neste mundo. Nos ajuda a vivermos assim, a vivermos aqui, mas na expectativa, esperando o grande dia, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá, o dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus, o dia em que nós encontraremos face a face o nosso Salvador e Redentor. E aí sim, não precisará mais de fé, porque estaremos face a face com o autor e consumador da nossa fé. Mas enquanto esse dia não chegar, nos ajuda a viver aqui de forma que Te agrade, de forma, Senhor, que revele o caráter de Cristo em nós. Assim nós Te agradecemos e nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.